Boa tarde. A paz para todos vocês. A palavra diz que a gente deve saudar a todos com a paz, né? É uma forma de nós exercitarmos aquilo que nós dizemos que somos cristãos. A paz para todos, sem acepção de pessoa, né? O Senhor Jesus ensinou, foi assim. Está na palavra assim. Por isso que eu estou começando a minha conversa com vocês dessa forma. A nossa vida de cristãos é uma busca constante, ininterrupta, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, uma busca de praticar a palavra. Nós costumamos ouvir muito, né? Irmão, pratica a palavra. Irmã, pratica a palavra. O que é praticar a palavra? É nós examinarmos cada área da nossa vida à luz da palavra de Deus. E se houver algo que não está de acordo, nós corrigimos o nosso procedimento para que ele fique de acordo com a palavra. Isso é que é praticar a palavra. E o casamento é, por excelência, uma situação em que nós precisamos praticar a palavra. Quando nós nos casamos, nós enxergamos a outra pessoa só através das qualidades que ela tem. Nós achamos que a pessoa é muito atraente, é muito agradável. Até as manias da pessoa nos parecem positivas e boas. Aí a gente casa e começa a achar só defeito na pessoa, né? Então vem os problemas. Todas as duas maneiras de pensar estão erradas. Ninguém é só qualidade e ninguém é só defeito. Todos nós temos qualidades e dificuldades. Então, quando nós olhamos para o nosso companheiro, para a nossa companheira, nós temos de nos esforçar para enxergar essa pessoa através das qualidades que ela tem. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Então vamos examinar a palavra de Deus e vamos aprender um pouquinho mais, porque o Espírito Santo é um mestre disponível o tempo todo e é o único mestre. Então, exatamente porque nós temos dificuldades e temos qualidades, é que nós precisamos enxergar o nosso marido, a nossa esposa, como cristãos. Nós devemos procurar enxergar o outro através das qualidades que essa pessoa tem. Às vezes a gente conversa com alguma irmã, porque em geral eu converso quase que só com as irmãs. Às vezes um casal, mas na grande maioria das vezes com as irmãs. E às vezes a irmã diz assim: ah, irmã Glória, mas o meu marido ele é tão difícil, ele tem um gênio tão difícil, ele é tão grosseiro comigo. Então eu falo: minha irmã, não é possível que o seu marido só tenha defeitos. E sugiro para ela assim: pensa quando você se casou com ele, o que você gostou dele? O que atraiu você
nessa pessoa? O que foi que te despertou o interesse? Lembra daquilo? O que é que vocês faziam que era agradável de fazer? Voltem a fazer. Desenvolva o companheirismo. Nós precisamos disso, né? Precisamos de intimidade. Precisamos de estar a sós, só o casal. Então, quando você se preocupa com isso, quando você se volta para o seu marido, para a sua esposa, como um irmão em Cristo, a quem você deve dispensar misericórdia, o casamento fica diferente, fica melhor, mais agradável. E cada vez melhora mais. Não simplesmente melhora, mas continua sempre melhorando, né? E é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz. Então nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. Nós sempre começamos por aí, né? 1 Coríntios 7. Eu sei que é um texto que todos nós conhecemos. Muitos de nós sabem de cor, mas muitos de nós também temos dificuldade para praticar. Uma coisa é você apenas ler, tomar conhecimento da palavra. Outra, bem diferente, é você pegar aquela palavra, colocar na sua vida pessoal. É bem diferente. Quando nós lemos a Bíblia lê o nosso coração. A Bíblia não é apenas um livro, não. Não é apenas um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus, quando você medita nela, o Espírito Santo revela ao seu coração aquela palavra, de acordo com a necessidade que você está tendo naquele momento. Ou seja, o Espírito lê o seu coração e supre você com aquilo que você está precisando receber. Agora é necessário que haja um ato de coragem para tomar essa palavra recebida e colocá-la na sua vida. Fazer com que ela seja parte do seu dia a dia. Então vamos para 1 Coríntios 7, a partir do versículo 3. Paulo havia recebido algumas perguntas, alguns questionamentos a respeito de casamento e escreveu essa carta. Um dos objetivos dela era responder a essas perguntas. Então, depois de dizer que irá responder à carta que ele tinha recebido, ele diz exatamente o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Algumas versões da Bíblia dizem: o marido pague a esposa. É uma tradução, uma versão que está mais próxima do original. A gente paga quando a gente deve. Você não está fazendo nada demais, não. Em tratar bem, em ser delicado, em dar atenção. Isso você não está fazendo nada demais. Você deve fazer isso. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, meditar e colocar isso na nossa vida, o nosso casamento fica diferente. Será que eu estou pagando ao meu marido o que lhe é devido?
O que é que eu devo ao meu marido? Respeito, consideração. Não fazer nada com que ele não concorde. Procurar agradá-lo. E o que eu devo à minha esposa? Reconhecê-la como minha esposa em toda e qualquer situação. É muito comum, lamentavelmente, no meio dos cristãos, a gente assistir maridos desdenharem das suas mulheres, humilharem as suas mulheres em público, na vista de outras pessoas, com palavras grosseiras, com comparações grosseiras. Você, meu irmão, está olhando para sua esposa e está achando que a sua esposa está feia, está velha? Vai para frente do espelho, meu irmão, porque o tempo passa para todos nós. E isso aqui é corruptível, gasta, fica velho e morre. Não é só a sua esposa. Você também gasta, fica velho e morre. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Assim como eu devo ao meu marido a consideração de não usar roupas indecentes, o meu marido me deve o respeito de não ir atrás de outras mulheres. Se o meu corpo é para ele, o corpo dele é para mim. Não podemos gastar na rua o que pertence ao marido ou à esposa. A honra, a consideração, o carinho e o sexo. A palavra é muito clara. Toda vez que a palavra fala em fidelidade a Deus, vocês podem olhar isso na Bíblia. É feita uma comparação, uma analogia com o casamento. A mesma fidelidade de que a palavra fala a Deus é aquela fidelidade que ele toma como analogia, a fidelidade no casamento. Isso é absolutamente imprescindível. E ser fiel não é só deixar de se relacionar sexualmente com outra pessoa, não. É mais do que isso. É ser fiel no que fala. É não falar mal da sua mulher quando você vai na casa da sua mãe, ou quando a sua mãe visita a sua casa, e você diz assim: você precisa aprender a cozinhar com a minha mãe. A sua mãe cozinha de um jeito, a sua mulher cozinha de outro. Sabe quem é o homem da vida da sua mãe? É o seu pai, não é você. Você é filho dela. Você é o homem da vida da sua esposa. Da mesma forma, a mulher. Quando está tudo bem, o marido é chamado de meu marido. Quando está aborrecida, a sogra chega: seu filho fez isso. Não.
Quando o seu marido saiu da casa dos pais para se casar com você, ele deixou de ser filho. Ele é seu marido. E a ele você deve respeito, honra e consideração. Ele tem direito a uma casa limpa, filhos bem cuidados, comida bem feita. Sabe o que é uma comida bem feita? É uma comida feita com amor, com boa vontade. Sabe o que é uma casa limpa? É aquela casa que a gente limpa para agradar ao marido. O casamento é um compromisso muito sério, meus irmãos. É o compromisso mais sério que você pode assumir nessa vida, depois do seu compromisso com Jesus. É o casamento. A igreja do Senhor Jesus se estabelece nas famílias. Você vive a palavra, a sua esposa vive a palavra, os filhos assistem a vida dos pais na prática, enxergam as bênçãos que vêm em razão da fidelidade à palavra e querem viver na palavra também. Não é? O filho não vive na palavra porque você fala para ele viver, não. Só se você viver. Se você não viver, ele não vai viver na palavra. É o exemplo que conta. Se você conversa com os irmãos e diz que se deve dispensar misericórdia às pessoas, e chega em casa e simplesmente porque às vezes uma determinada camisa não está tão bem passada como você queria, você é grosseiro com a sua esposa, você acha que o seu filho vai entender isso? Não vai. Porque ele enxerga muito bem que você diz que é necessário dispensar misericórdia, mas não dispensa. A prática começa em casa. É com o marido, com a esposa, com os filhos. Aí é que você começa a praticar. Não é em outro lugar. Versículo 5. Um versículo muitíssimo sério. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Está falando de sexo. Há já um determinado tempo que está acontecendo aqui no Brasil uma coisa muito complicada, muito difícil e muitíssimo séria. As pessoas às vezes começam a ler a palavra, meditar. É evidente que quando a gente lê a palavra, a gente quer continuar lendo porque é muito agradável, traz um prazer muito grande, né? E de repente começam a pensar que, em razão de serem muito espirituais, devem se abster de relacionamento sexual com a esposa, com o marido. E simplesmente resolvem isso sem que o outro esteja ou não de acordo. Você não pode fazer isso. Aqui diz, claramente. Não vos priveis senão por mútuo consentimento. Somente se houver concordância. E depois, se você faz mais sexo ou menos sexo com a sua esposa, não vai te fazer mais espiritual, não. Não é isso aí que faz você mais ou menos espiritual, não. Nós temos direito a uma vida boa.
a que não nos falte nada. Nós fomos resgatados por um preço muito alto. Não é para que nós fiquemos vivendo com dificuldade, com carências, não. E o casamento é um relacionamento muito íntimo, onde nós temos de ter discernimento, buscar a Deus para que Ele nos dê discernimento a respeito das necessidades da nossa esposa e do nosso marido. Nós não temos de amar do jeito que nós sabemos amar, não. E muito menos do jeito que nós queremos. Nós temos de amar como o nosso companheiro ou a nossa companheira precisa ser amado. Você simplesmente amar do seu jeito é muito... Isso não é uma atitude cristã. Você tem que amar a sua esposa como a sua esposa precisa ser amada, conforme as necessidades dela. Da mesma forma o seu marido. Você vai amá-lo como ele precisa ser amado. Um dos grandes problemas que nós encontramos no meio cristão é o relacionamento sexual. Eu costumo ouvir dos irmãos assim, às vezes a gente está em encontros de casais e os irmãos, é a opinião geral, minha esposa não gosta mais de sexo. E as irmãs dizem assim, meu marido só pensa em sexo. Nós estamos casados é para andarmos juntos, não é um contra o outro. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E depois a gente escuta afirmativas absurdas, tipo, quando você vai se tornando espiritual, vai se aproximando de Deus, você vai perdendo o interesse por sexo. Isso é mentira. Nós temos corpo. Você não sente mais vontade de comer? Não, você sente do mesmo jeito. Você tem prazer no sexo da mesma forma. Nós temos direito a isso. Uma vida completa. Em todas as áreas. Essa história de dizer que você vai tornando espiritual e que vai perdendo o interesse sexual é mentira. É mentira, isso é fuga. É porque não quer amar o outro como o outro precisa ser amado. Depois não vai reclamar que o companheiro ou a companheira foi procurar sexo na rua. Quando você se compromete com uma pessoa, você se compromete integralmente. O casamento é integral. É em todas as áreas. E não tem jeito de você fazer nada correto sem que a sua família esteja bem. Primeiro é a família. Esse negócio de dizer assim, agora eu vou trabalhar para Deus e larga a família, às vezes passando até certas privações e necessidades, para dizer que está trabalhando para Deus, não é isso que Deus quer. Não é isso. Primeira instituição de Deus na terra foi o casamento, foi a família. Quando Deus criou o mundo, Ele não abriu uma igreja, não. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe uma adjutora que lhe seja idônea. Foi isso que Ele fez. Não abriu igreja, não. Primeiro a família.
Primeiro você cuida da sua família. Primeiro você é chefe da sua família, porque o homem que não manda na sua casa não manda em lugar nenhum. Não manda na sua empresa, não manda no seu trabalho, não manda no seu emprego. Primeiro ele tem que ser chefe em casa. Em casa. Eu estou me humilhando falando isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O meu marido é o chefe da minha casa. E para que eu faça qualquer coisa, que eu vá a algum lugar, que eu concorde em falar para as pessoas, é necessário primeiro que ele concorde. Se ele disser que não, é não. Eu estou me humilhando? De jeito nenhum. Isso não é humilhação, não. É uma falsa ideia que corre por aí, principalmente nas universidades. Né? Eu sei isso, conheço isso muito bem, porque eu tenho anos e anos e anos de universidade. E a universidade desenvolve isso nas mulheres, que a mulher não precisa dar satisfação para o marido, afinal de contas, se ela é uma profissional, se ela ganha bem, se ela é independente, então não se case. Se você não quer desenvolver um relacionamento com seu marido, onde ele seja a cabeça, não se case. Porque vão ser duas pessoas infelizes. Duas pessoas infelizes. Né? A palavra é muito clara quanto a isso. Isso está lá em Efésios 5, 22. Vamos ler? Efésios, capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, então vem a conclusão, né? Também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Há dois pontos absolutamente fundamentais nessa passagem. Absolutamente fundamentais nessa passagem. Submissão e amor. Estão juntos. Não tem jeito de você amar uma mulher se ela não for submissa, meu irmão. Mas eu posso te garantir, ela nunca vai ser submissa se ela não for amada. Porque aí, meu irmãozinho, não é submissão não, meu irmãozinho, é julgo.
E aí está fora da palavra. Se você não amar a sua mulher, ela não vai ter condição de se submeter a você. Porque é muito difícil. Vocês podem ter a certeza de uma coisa, meus irmãos. É muito difícil ouvir palavras grosseiras do marido, principalmente na vista de outras pessoas. É muito difícil, dói muito, muitíssimo mesmo, muitíssimo. Você receber uma palavra de desonra em público. É muito difícil você receber na sua casa a família do seu marido e ouvir o seu marido fazer reclamações suas para a mãe dele, colocando defeitos em você. É muito difícil. Eu tenho visto muitas irmãs que não conseguem ser submissas porque não são amadas, porque elas sofrem tanto, que ficam totalmente desnorteadas e vão se perdendo cada vez mais na parte emocional. Por que que às vezes você é tão delicado com as mulheres de fora da sua casa? É tão cavalheiro. E com a sua esposa você trata de qualquer jeito. Qualquer jeito que tratar, você acha que está bom. Não é assim, meu irmão. Não é assim que um cristão faz. Isso é coisa de ímpio. A sua mulher, a palavra está dizendo aqui, é aquela que você tem que apresentar diante de Deus sem ruga, sem mancha. Você sabe o que é que mancha uma mulher? É grosseria, é adultério, é traição. É isso que mancha uma esposa. Por que que você às vezes é tão educado com a vizinha, com a irmã lá da mesma comunidade, e com a sua esposa você é tão grosseiro, tão pouco atencioso com as necessidades da sua esposa? Não tem jeito de um casamento continuar se houver essa atitude. Não tem jeito. Porque a mágoa, ela vai se enraizando no coração da pessoa e se transforma em amargura. E sabe o que é que vai dar no final, meus irmãos? Vai dar câncer, vai dar infarto, vai dar derrame. Isso tudo é consequência de mágoa. E mágoa não serve para nada. Então joga fora. Eu tenho buscado muito a Deus para que Ele me ensine o que é amar o próximo. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele me disse assim: filha, amar o próximo é não magoar o próximo. Considera isso em relação à sua esposa. Procure não magoar a sua esposa. Não é que a sua esposa é um bibelô de porcelana, não é isso, que não pode ser tocado, não é. É você ter consideração com os sentimentos dela. O que é que a sua esposa gosta? Agrade a sua esposa. A palavra diz que o homem casado agrada a sua mulher. Não é nem a vizinha, nem a amiga, nem a prima. É a mulher. Está na palavra. E se você fizer isso, meu irmão, você vai ter uma esposa realmente virtuosa.
Sabe o que é uma esposa virtuosa? A palavra diz em Provérbios 31, não é? A mulher que teme a Deus é uma mulher a quem não faltam fazendas. Sabe o que é isso, né, meu irmão? Ao marido da mulher virtuosa não falta dinheiro. Ele é próspero. Eu não estou inventando isso não, está na palavra. Ele é reconhecido quando ele chega nas rodas. Por que ele é reconhecido? O que é o marido de uma mulher virtuosa? É um homem bem vestido, bem alimentado, sexualmente satisfeito, em paz, próspero, respeitado. Mas se você não amar a sua esposa, ela não consegue ser virtuosa. Não tem jeito. E aí você vai ter uma esposa dedicada e que também vai fazer tudo para agradar você. E vocês, minhas irmãs, não tem jeito de vocês não serem submissas. Se querem ser cristãs, não tem outro caminho. Não tem. A submissão, minhas irmãs, ela abrange toda a nossa vida. Porque não é uma submissão de aparência. Uma vez eu estava conversando com uma irmã e ela foi me contar o que tinha acontecido na vida dela. Ela me dizia assim que ela foi criada no Evangelho, conhecia a palavra desde pequena, casou-se, vivia razoavelmente bem, mas ela me dizia, irmã, eu não conseguia engolir aquele negócio de submissão. Eu era submissa porque não tinha jeito. Eu pensava assim, Deus manda, né? Isso não é submissão, não. Isso não é submissão, não, minhas irmãs. Sabe o que é submissão? É quando você acata, respeita o que o seu marido pensa e isso não é mais difícil para você. Aí você é submissa. Enquanto for difícil, tem que orar muito e praticar muito para poder deixar de ser difícil. Porque senão é julgo. E a palavra diz, não vos submetais a nenhuma espécie de julgo. Nem esse. Não. Agora uma coisa, minhas irmãs, eu posso lhes dizer. Não é possível amar uma mulher rebelde. Procure ser virtuosa. Não tem jeito. Se você for rebelde, seu marido não vai conseguir te amar. Não vai conseguir. Esses princípios são fundamentais. Eles estão juntos. Amor e submissão. Um leva ao outro. Porque nós não somos mais apenas duas pessoas que fizeram um contrato de casamento, não. A palavra diz que nós somos uma só carne. Há algum tempo atrás eu cheguei numa cidade para um encontro e um irmão que eu já conhecia e não conhecia a esposa veio trazer a esposa para me apresentar. E veio de mão dada com ela, mas ela estava assim de cabeça baixa. Eu percebi que a irmã estava com alguma mágoa, e que havia alguma coisa ali, né? E quando ele chegou perto de mim, falou, aqui irmã, eu trouxe, você vai daqui a pouco falar para as irmãs, aí você puxa a orelha dela que ela está precisando muito. Eu disse, mas que bom irmão, vou sim, vou aproveitar, porque como é uma só carne, né? Aí eu puxo dos dois do avesso. Nós somos uma só carne. Não é verdade? A orelha de um é a orelha do outro. Ou seja, se a irmã está rebelde, é porque ela não está sendo amada. Se o irmão não ama, é porque ela não está sendo submissa. Uma coisa está interligada com a outra. Não dá para separar, né?
Então não adianta você chegar e dizer assim, eu não busco, eu não sou mais espiritual porque a minha mulher, sabe, ela fala demais. Não tem isso não. Faça a sua parte. Seja você um homem de mãos santas. Sabe o que é um homem de mãos santas? É aquele que pode levantar as suas mãos para Deus com a consciência tranquila, porque está vivendo conforme a palavra. Graças a Deus, hoje, esse casal do qual eu contei isso, a última vez que estive com eles, a irmãzinha não só havia já levantado a cabeça, como seus olhos brilham muito. Ela está muito feliz, ela tem sido amada agora. E é algo que me dá um prazer muito grande quando eu vejo às vezes uma irmãzinha triste e de repente aquela irmã é renovada, porque o marido passou a amá-la. É muito bom a gente ver isso. Mas vamos voltar aqui à palavra. 29. Depois de dizer que os maridos devem amar a mulher como ao próprio corpo, continua dizendo o seguinte: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará, presta bem atenção nessa palavra, deixará. E é deixar de verdade, não é fazer de conta não. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Se você não deixar a sua casa dos seus pais, e não é deixar só fisicamente não, é deixar de verdade. Não tem jeito de você ter um casamento com uma só carne. Não quer dizer que você vai abandonar os seus pais, nem que você vai desprezá-los, não é nada disso. Mas a partir do momento em que você se casou, a sua família é aquela que você passa a construir a partir daquela época. Você vai prestar honra aos seus pais, a assistência necessária. Mas, em primeiro lugar, a sua esposa e os seus filhos. Senão você vai ter problemas sempre, né? E nós não queremos isso, né? Nós queremos ter uma vida boa. Temos direito a isso. Continuando. Vamos voltar aqui à página. Vamos voltar um pouco lá em 1 Coríntios. Que está logo aqui. Quando a gente conversa com os casais, há uma pergunta que sempre fazem pra gente: irmã, nós podemos ter um relacionamento sexual de que tipo, até onde, o que pode, o que não pode, etc, etc, etc. Normalmente se pergunta isso. A resposta está na palavra, gente, tá? Capítulo 6, 1 Coríntios 6, versículo 12. Primeiro Coríntios 6, 12. A primeira frase: todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Você deve ter domínio sobre você mesmo. Nada deve dominar você a ponto de você fazer qualquer coisa por aquilo. Nem dinheiro, nem carro bonito, nem casa bonita, nem sexo, nem vaidade, nem poder, nem política, nada. Deus não te proíbe nada. Só que, quando você age conforme a palavra, você tem a proteção e a cobertura da palavra. Quando você está fora da palavra, você não tem a proteção e a cobertura da palavra. É uma escolha. Você não é obrigado a nada. Você pode escolher. Mas aguente as consequências da sua escolha. Essa é uma lei da vida que acontece em todas as áreas. Quando você vai plantar uma árvore frutífera, por exemplo, se você planta limão, você vai colher limão. Se você planta uva, você vai colher uva. Não tem jeito de você plantar limão e colher uma laranja bem docinha. Não tem jeito. Então, cuidado com o que você semeia. Se você semeia contenda, você vai ter problema. Se você semeia ódio, você vai ter problema. Cuidado com o que você semeia. Procure semear amor, paciência, misericórdia, porque isso é que vale a pena. Para você colher o fruto da misericórdia, o fruto do amor e etc. E se você quer vamos dizer assim, uma passagem da palavra que seja ainda mais específica sobre isso, você pode depois consultar primeiro Romanos, quando Paulo fala a respeito da corrupção dos costumes, né? Isso complementa, vamos dizer assim, a explicação a respeito dessa questão que na maioria das vezes as irmãs fazem, né? Perguntam para nós. Agora, quando nós nos casamos, Deus nos confia filhos. E criar filhos para Deus é o ato mais importante que você pode ter nessa vida. É a coisa mais importante que você pode fazer, é você criar seus filhos para Deus. E a única forma de nós conseguirmos fazer isso é considerando nossos filhos como Deus diz que eles são. Isso está no Salmo 127. Salmo 127. Versículo 3. Começa no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Herança é algo que o pai deixa para seu filho, não é assim? Quando os pais morrem, os bens deles passam para os filhos como herança. E aqui está dizendo que os filhos são herança de quem? De Deus. São os bens que Deus nos doa, nos dá como pai. E depois diz o seguinte: são flechas na mão do guerreiro. Que guerreiro é esse? Para você saber que guerreiro é esse, você tem que ir a Josué 1. Nem precisa ir, não, todos nós conhecemos a passagem, né? Guerreiro é aquele que é forte e corajoso. Josué 1,7 diz:
Tão somente ser forte e corajoso para fazer conforme está escrito. Nós precisamos de força e coragem só para uma coisa: para obedecer a palavra, para mais nada. Se você tiver força e coragem para obedecer, tudo o mais lhe será acrescentado. E como que a gente cria os filhos? Como que a gente educa os filhos em Deus? Isaías 8:18. Esse aí eu gostaria de ler com os irmãos. Isaías 8:18. Continua dizendo o que são os filhos, não é? A nossa posição diante de Deus a respeito dos nossos filhos deve ser exatamente essa que está aqui. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Os filhos são sinais e maravilhas de Deus na sua vida. Então, filho não é para ser maltratado, nem com atos, nem com palavras. Filho não é para ser abandonado, porque eu já não gosto mais dela, ela não gosta mais de mim, incompatibilidade de... Não. Filho é sinal e maravilha da parte do Senhor. Foi o Senhor quem te deu. A responsabilidade é sua. E quando você chegar lá, que o Cordeiro estiver lá te garantindo, o Senhor vai te dizer: o que você fez com os filhos que eu te confiei? Você vai ter que responder. Não se iluda não, porque vai ter que dar uma resposta. E será maravilhoso se dissermos: criamos na tua palavra, Senhor. Eu criei na tua palavra, criei na tua verdade. Eu vivi na tua verdade para que ele também te conhecesse e vivesse na tua verdade. Então, filho não é apenas a união de duas células que depois se desenvolvem, não. A palavra diz que filho é sinal e maravilha em Israel da parte do Senhor. Então, cuidado com o que você faz com esse sinal e essa maravilha de Deus, que Ele vai te cobrar isso. E como que nós podemos, então, educar os nossos filhos para Deus? Deuteronômio 11, a partir do versículo 18. Ali está muito claro. A partir do versículo 18, o Senhor diz o seguinte: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Não é só no coração, não. Na alma também. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Vamos olhar agora, palavra por palavra, desses dois versículos. Ponde essas minhas palavras no coração. Pôr no coração é crer. E na alma é obedecer, é praticar. Ter coragem de praticar. Isso é que é pôr na alma. É tomar sua alma teimosa, que quer ir para outro lado e falar: não, você vai fazer isso aqui. A alma obedece. É ter domínio sobre a alma. Então,
A palavra no coração, crendo, na alma, obedecendo. Atai-as por sinal na vossa mão, agindo conforme a palavra. A ação que demonstra o que está no coração e na alma. É a ação, o que você faz, para que estejam por frontal entre os olhos, que seja a sua medida, o seu alvo, a sua direção, onde os seus olhos se mirarão para poder alcançar. São essas palavras. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Claro que a palavra não está dizendo que eu tenho que pegar meus meninos e sair andando com eles e nem deitando com eles e recitando a Bíblia, não. A palavra está dizendo que eu devo praticar, agir conforme a palavra em qualquer momento. Quando eu me deito, quando eu me levanto, quando eu vou trabalhar, quando eu volto do trabalho, na minha vida em casa. É isso que significa isso aqui. Porque o filho vai fazer o que ele vê você fazer. Tá? Então isso é que é andando pelo caminho, deitando, levantando, assentado, em todo momento da sua vida. E a única forma de você ter a palavra todo momento da sua vida é praticando. Né? Eu tenho uma criança de 12 anos, um menino, que se chama Daniel. E quando eu fiquei grávida desse menino, eu tive um princípio de hemorragia, uma coisa meio complicada, e tive que fazer repouso. E o meu marido disse assim: olha, Glória, é enjoado ficar aqui em Belo Horizonte, vamos para a praia. E eu vim para a praia, fui até uma praia na Bahia, peguei rubéola no 2º mês de gravidez. Embora eu fosse vacinada, mas eu peguei rubéola. Mas eu não percebi que era rubéola, não. Quando eu voltei para Belo Horizonte, a médica me disse assim: o que é isso nas suas mãos? Eu disse para ela: eu acho que eu comi pimenta e camarão demais lá na Bahia e fiquei toda empolada. Ela disse assim: e no seu pescoço? Eu falei: é a mesma coisa. Ela: não, isso é rubéola. E vocês sabem que rubéola, nos 3 primeiros meses de gravidez, costuma cegar a criança. Então vocês imaginam como foi a pressão em cima de mim, né? Porque todas as pessoas começaram a falar: e se essa criança tiver um problema, for cega, deixar de ser cega? E aquilo fica na cabeça da gente, pressiona muito a mente da gente. E eu estava começando nessa prática, eu não tinha ainda muita experiência, sabe? E aquilo me atormentou muito. Então eu fiz alguns exames que eu tinha de fazer e fiquei aguardando o resultado. Mas no 3º dia que eu estava aguardando esse resultado, era um resultado que demorava aproximadamente de 17 a 22 dias para sair, o Senhor me deu uma palavra no Salmo 47. E Ele me disse assim: Glória, o Senhor abençoa os teus filhos dentro de ti. A partir daquele instante eu não tive mais a menor preocupação. Realmente a minha criança nasceu normal, é um menino normal, inteligente, sem nenhum problema. Mas foi como eu comecei a aprender a confiar em Deus. Né? Porque eu não sabia confiar em Deus, não. Eu fui uma menina criada na Igreja Católica, num colégio interno de freiras. Passei por todas aquelas coisas que uma menina católica passa, né? Crisma, vestir de anjo, coroei Maria, essas coisas todas eu participei porque a minha família é católica. Só depois de adulta que eu vim a conhecer a palavra. Eu não conhecia a Bíblia,
nunca tinha lido. Então, eu estava ainda no início. Foi quando eu percebi que aquela pequena confiança que eu tive foi que me deu a vitória. A partir desse momento, a cada dia que amanhece, quando eu acordo, que eu agradeço a Deus por mais aquele dia, eu peço a Deus para fortalecer a minha fé e para me ensinar a ter cada vez mais confiança nele. Porque quando você tem confiança em Deus, não importa a circunstância que vem, você confia em Deus e aquela circunstância tem que desaparecer. Você aprende a perdoar. Você aprende a exercer misericórdia em relação às pessoas. Você aprende a amar. Às vezes a gente acha que a gente sabe amar, né? Tem uma parte de coisas, cartõezinhos bonitinhos que são muito difundidos pelo Brasil com uma frase: amar é assim. Sabe o que é amar? Amar é isso aqui, gente. É fazer aquilo que o irmão Bernardo falou aqui. Colocar o coração nisso aqui. Não é nem a mão, nem a mente. É o coração. Faça isso na sua casa. Faça isso na sua casa. Experimenta. Você está achando que o seu casamento não está bom? Já está desgastado, está enjoado, não tem novidade mais? Deixa Deus entrar no seu casamento. Mas deixa mesmo. Não faz de conta, não deixa. Experimenta fazer aquilo que a palavra diz que deve ser feito. Experimenta amar a sua esposa. Experimenta ser submissa. E aguarda o resultado. Se você experimentar, se você realmente agir conforme a palavra e não tiver resultado, aí você desiste. Mas experimenta primeiro. Você vai ver que o seu casamento se torna melhor do que quando você se casou. Quando a gente se casa, a gente acha que é a melhor fase do casamento. Não é, não, gente. A melhor fase é quando você vem para aqui, ó. Quando a gente aprende a ser mais carinhoso com o outro. Quando a gente aprende a perdoar o outro. Quando a gente aprende a olhar para o outro, esquecer as dificuldades dele ou dela, enxergar as qualidades. Quando Jesus olha para nós, ele não enxerga as nossas dificuldades, não. Quando Deus olha para nós, ele enxerga Jesus, que foi o preço pago por cada um de nós. Ele não enxerga aquela glória chata, implicante, que fala demais. Ele enxerga aquela glória por quem Jesus morreu. Faz isso com seu esposo, com a sua esposa. Enxerga nele, nela, um irmão em Cristo. Você vai ver